Desemprego na engenharia. Hoje a gente vai falar um pouco sobre esse grande medo, esse grande fantasma que assombra a maioria dos engenheiros, aqueles que ainda estão saindo da faculdade, estão ali no 10º período já se preparando para entrar no mercado, estão preocupados com o desemprego, né, que é o primeiro ponto ali do nosso slide, ou aqueles que já estão no mercado, têm medo de perder o emprego, ou já até perderam o emprego devido à instabilidade do mercado. Tá? Hoje esse vai ser o assunto de hoje. Meu nome é Roberto Lucena, eu sou engenheiro, sou um empreendedor também. E é até difícil falar isso, né? Eu sou um engenheiro e eu sou um empreendedor. A gente se acostuma muito a falar eu sou um engenheiro, eu sou um engenheiro, eu sou um engenheiro. E esquece que um engenheiro acaba tendo que ter muitas qualidades de empreendedor. Mas vamos deixar isso um pouco para mais tarde. Queria falar um pouco sobre o primeiro ponto, que é conseguir o primeiro emprego na engenharia, aquelas pessoas que ainda estão ali no oitavo, no nono, no 10º período, e ainda estão galgando uma vaga e ainda nem informados estão. Essas pessoas estão melhores posicionadas. A melhor posição para você estar é quando você ainda não saiu da faculdade, porque você tem a opção de conseguir um estágio. Um estágio abre muitas portas. Muitos dos engenheiros hoje que conseguem um emprego e ainda estão bem empregados e tranquilos, estão dentro de empresas onde eles entraram através do estágio. O estágio é essencial, o estágio é obrigatório, não tem para onde correr. O estágio vai abrir muitas portas para o engenheiro e fecha principalmente a porta do desemprego. Eu acho que esse é o ponto principal. Fechando a porta do desemprego, a tranquilidade que o engenheiro tem de conseguir se especializar, ganhar mais experiência e se tornar mais desejável ao mercado através de cursos, através da própria experiência, ele vai estar muito mais tranquilo quando ele começar pelo estágio. Essas são as pessoas que estão melhores posicionadas no mercado. Infelizmente, muita gente não consegue um estágio na faculdade porque existe o desemprego de estágio. A gente sabe que existe, mas esse não é bem o ponto do vídeo agora. A gente sabe que conseguir estágio não é a coisa mais simples do mundo, ainda mais na engenharia. Porém, é melhor do que a alternativa, que é o segundo ponto do nosso slide, que é a instabilidade do mercado, tá? Sim, a instabilidade do mercado também afeta quem ainda está saindo da faculdade, mas nem de longe afeta tanto quanto afeta aqueles que já estão formados, estão ali na luta para conseguir um emprego ou na luta para manter o seu emprego. Muitos profissionais veem a engenharia como algo muito instável e não estão completamente incorretos, porque nós dependemos de economia do país, economia do estado, economia como está naquele momento e naquela área da engenharia. Ali em 2020, 21 até 22, nós vivemos um boom enorme na engenharia de computação, por exemplo. Vagas para tudo quanto é lado, tinha mais vaga do que gente para preencher. Hoje em dia já deu uma mudada nesse panorama. Isso faz apenas o quê? 2 anos, 1 ano e meio. Hoje em dia nós temos layoffs enormes, a, a entrada da AI em tudo, substituindo programadores. Então, a engenharia é sazonal, mesmo com o mercado bom. Isso é uma coisa que a gente tem que entender. Faz parte ali da job description. Quando nós entramos na engenharia, nós estamos sujeitos a essa situação. Claro que existem formas que a gente pode começar a tentar a nos blindar da instabilidade do mercado. E a primeira delas é uma especialização. E vamos lá, não entenda especialização como uma pós-graduação, mestrado, doutorado, o que for. Especialização é se especializar em resolver um tipo de problema muito difícil ou um problema muito desejável, porque alguém só vai conseguir ou só vai ter a vontade de pagar alguma coisa se você resolver um problema para ela. Nossas relações na engenharia em qualquer âmbito do mercado de trabalho, mercado autônomo, mercado de CLT, qualquer um, são com bases em transações comerciais. Eu te dou algo e você me paga por esse algo. No caso da engenharia, é resolver um problema. E quanto mais difícil for esse problema de ser resolvido, claro que se você tem um problema que é extremamente difícil de ser resolvido, por exemplo, eu sei fazer usinas nucleares. Caramba, quantas pessoas aí estão dispostas a comprar uma usina nuclear? Pouquíssimas, talvez. Talvez nem se compre um negócio desse. Então, assim, é um problema muito específico, mas específico demais. Agora, se você consegue
resolver um problema, uma dor do cliente. Por exemplo, vou dar um exemplo. Você consegue montar um site. Muitas pessoas precisam montar um site, muitas pessoas estão atrás desse serviço. Então, é um problema específico que você consegue resolver e você consegue vender. Então, uma empresa ela vai querer lhe contratar porque você sabe fazer um site. Ou, por exemplo, se você é muito bom em calcular estruturas. Como eu sou engenheiro estrutural e eu tenho uma empresa, eu busco profissionais que saibam calcular estruturas. Eu preciso disso, preciso de gente. É um problema específico, mas é um problema que muitas pessoas precisam resolver, calcular suas casas, galpões, prédios. E por conta disso, é um problema específico, é um problema que profissionais dessa área se especializam, não no sentido de se especializar fazendo uma pós-graduação. Isso é tema aí para outro vídeo, questão de pós-graduação. Mas se especializam a resolver um problema, ok? E a partir desse momento, quando você consegue ter algo de valor para dar a outra pessoa, você consegue vender aquilo. Aquilo você pode vender para uma empresa, como por exemplo, quando você é contratado por uma empresa, onde você vai vender seu tempo resolvendo aquele problema, e ela vai lhe pagar. Ou você pode fazer isso vendendo diretamente ao cliente final. Porque é uma empresa, o que é uma empresa? Uma empresa é uma pessoa jurídica. Pessoa jurídica. Uma pessoa que vai atrás de pessoas físicas para vender seu serviço. Então, por exemplo, você está empregado na empresa X. Essa empresa X, ela vendeu o serviço dela para o cliente. O cliente pagou ela e essa empresa vai pagar uma parcela daquilo que ela recebeu para você resolver o problema. Então, você entende aí que a empresa é quase que um intermediário aí nesse campo. Então, por exemplo, se você tem o desejo e você já consegue vender algo, você pode cortar o homem do meio e vender diretamente para o cliente. Claro, sem fazer concorrência desleal. Por exemplo, você é contratado por uma empresa, você tem contato com o cliente daquela empresa e você tenta vender seu serviço por ali. Não é esse o caminho, ok? Isso inclusive, deve ser algum crime isso. Deve ser não, é um crime. Eu só não vou saber qual agora. Mas você não pode fazer isso. Mas, por exemplo, se você desenvolve uma habilidade, você começa a poder vender essa habilidade. E essa habilidade, ela é valiosa em momentos de crise e em momentos bons. Em momentos que o mercado está alto, em momentos que o mercado está em baixa, em momentos que o boom da engenharia está acontecendo e em momentos que está retrocedendo. Eu dei o exemplo no início do vídeo que em 2020, 2021, até 2022 teve ali o boom da engenharia de computação, muitos profissionais empregados, emprego para todo mundo, era até fácil entrar, até quem não tinha experiência. Agora, lá em 2010, 11, 12, nós tivemos o boom da engenharia civil. Inclusive, eu entrei na engenharia civil por conta das notícias. Caramba, precisamos de engenheiros civis, não tem engenheiros civis suficiente. Eu entrei nessa área por conta disso na época, eu entrei na faculdade em 2014. Então, o engenheiro, ele vai viver períodos. Nós vivemos períodos muito bons na engenharia civil lá atrás, retrocedeu bastante durante os anos, agora deu uma estabilizada, deu uma melhorada. Porém, aqueles profissionais, as empresas que estão mais consolidadas no mercado, não se importam com os períodos de baixa e de alta, porque elas estão sempre ali vendendo algo valioso que é importante, independente da situação. Porque independente da situação econômica do país, precisa de pessoas que saibam calcular um prédio, precisa de pessoas que precisam fazer um site, precisa de pessoas que, não sei, vão instalar placas solares que está em altíssima agora, inclusive. Apesar de todos os impostos em cima continuem em alta, porque é um serviço que muitas pessoas querem, que é especializado, não é qualquer um que pode fazer, mas que muitas pessoas querem ao mesmo tempo. E não é especializado demais a ponto de que você não vai conseguir vender aquilo. Então, a melhor forma de se blindar contra o desemprego na engenharia é você se especializar em resolver um problema. Não quer dizer fazer uma pós-graduação, um mestrado, qualquer coisa do tipo. Não quer dizer isso. É saber, de fato, resolver um problema específico. E essa é a melhor forma de você se blindar. Existem outras formas, claro, mas acredito que esse seria o primeiro caminho. Então, Roberto, você está me dizendo para eu abrir uma empresa? Não necessariamente. Você consegue sim vender algo que você tem conhecimento sem necessariamente abrir uma empresa. Eu demorei alguns anos para abrir uma empresa. Só vim me organizar em forma de emprego, de ter funcionário. Desculpa.
em forma de empresa para ter funcionários e ter uma equipe alguns anos depois, quando eu já tinha me aperfeiçoado naquilo que eu vendia. Aí sim eu consegui me organizar e abrir uma empresa. Mas você não precisa começar dessa forma. Você primeiro começa validando o problema que você tem. Na verdade, a primeira coisa que você tem que fazer é buscar algo que você consegue vender. E a partir disso, começar a trabalhar a partir disso. Mas claro, inicialmente, se você ainda está saindo da faculdade, vai buscar um estágio. Sem medo. Ponto número um. Ponto número dois, você já está na engenharia, está desempregado ou está com medo de perder o emprego, por causa da estabilidade, desenvolva habilidades que sejam vendíveis. Não sei se seja essa palavra, mas eu espero que você tenha entendido que uma habilidade que você consegue vender vai se tornar valiosa em algum momento, seja um momento de crise, um momento bom, onde vai surgir uma oportunidade, e se você estiver preparado, você e essa oportunidade se encontram e faz negócio. E você para de depender tanto da instabilidade do mercado, porque muitos apenas perdem o emprego e não conseguem recuperar, e não conseguem nesse meio tempo entre um emprego e outro gerar renda. Então, mesmo que você não vá viver daquilo exatamente, a melhor forma de se blindar seria conseguir vender algo nesse meio tempo. Era disso que eu queria falar com vocês hoje. O desemprego na engenharia é um tema polêmico, é um tema gigante, tem muita coisa mais para se falar, muitas outras formas de se blindar contra ela, mas é uma realidade nossa e a gente precisa estar sempre constantemente falando sobre. Muito obrigado.